Então, pessoal, voltando a essa conversa sobre discípulos que permanecem, tentando responder a essa pergunta, por que a porta dos fundos, na maior parte das igrejas, ainda é maior do que a porta da frente? Ou seja, por que não conseguimos reter o fruto? Por que as pessoas que batizam em nossas igrejas, elas não permanecem mais do que 2 anos na igreja, na sua maioria? E nós falamos no vídeo anterior sobre 3 certificações ou avaliações que precisamos fazer para nos certificarmos se de fato estamos fazendo discípulos que vão permanecer. E nós tratamos lá no primeiro vídeo que primeiro é preciso se certificar de que estamos pregando a mensagem certa. Segundo, de que as pessoas estejam entendendo, nos certificarmos de que as pessoas estão entendendo o Evangelho. E terceiro, avaliar, levar as pessoas a fazer uma autoavaliação sobre a motivação pela qual elas estão seguindo a Jesus. Se é uma motivação bíblica, uma motivação espiritual, daquilo que representa quem é Jesus de fato, ou se a motivação é apenas pessoal, egoísta e interesseira. E eu quero apresentar nesse segundo vídeo ainda sobre mais 3 certificações ou avaliações que nós precisamos fazer no nosso ministério, seja o pastor, seja a igreja como um todo, a sua liderança, os líderes de pequeno grupo ou de célula, se certificarem. Em quarto lugar, é de que você esteja fazendo discípulos e não prosélitos. Eu penso que nós precisamos reafirmar a nossa missão como igreja. Jesus não nos chamou para fazermos prosélitos. O cristianismo não pode ser uma religião de adesão, mas precisa ser uma religião de conversão, de convertidos. As pessoas não podem apenas deixarem de serem espíritas, católicas, muçulmanas, judias, budistas e se tornarem cristãos evangélicos. Nós não fomos chamados para fazermos prosélitos, como a religião judaica fazia nos tempos de Jesus, onde ele censurou a liderança de Israel, os escribas e os fariseus. Vocês percorrem a terra e o céu, a terra e o mar, para poder fazer um prosélito. Pessoas que vão aderir à religião de vocês. Mas essas pessoas acabam se tornando 2 vezes mais filhas do inferno do que vocês mesmos. Então Jesus nos chamou para fazermos discípulos. E fazer discípulos significa batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos significa integrá-los à comunhão da igreja. Fazer discípulos significa ensinar-lhes a obedecer os ensinamentos de Jesus, que ele nos ordenou. Fazer discípulos é ter pessoas que aprenderam o que significa seguir a Jesus. Pessoas que resolveram negar a si mesmas. Pessoas que entenderam que seguir a Jesus é tomar a sua cruz, é carregar no seu corpo os restos mortais do Senhor Jesus, é não viver mais para si mesmo, mas viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fazer discípulos significa que as pessoas agora, elas são nova criatura. E a vida que elas vivem agora, elas não vivem mais segundo os desejos da sua carne e do seu coração, mas segundo a vida daquele que os chamou para uma vida nova, uma vida com Deus. Então, o nosso chamado como igreja é para fazer discípulos. E tenho me preocupado, porque às vezes as igrejas estão cheias de pessoas, mas necessariamente essas pessoas não me parece que estejam crescendo em Cristo Jesus. É preciso fazer essa avaliação. Essas pessoas que estão enchendo a igreja aos domingos, elas estão vivendo como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus? Essa tem sido a nossa preocupação.
Então é importante de nos certificarmos de que não estamos apenas fazendo prosélitos. As pessoas não estão apenas abandonando as suas religiões para abraçarem e aderirem à religião cristã, mas se tornando verdadeiros e íntimos discípulos do Senhor Jesus. Uma quinta certificação dentro dessa questão do discipulado, um discipulado que faz discípulos que permanecem, é a gente se perguntar: será que o meu discipulado é um discipulado relacional? Ou seja, ele ultrapassa os limites apenas do conceito, do ensino sobre Deus, mas eu ensino através do relacionamento como as pessoas podem ter a comunhão com Deus? Eu fico pensando no discipulado de Jesus. Não foi apenas um discipulado conceitual, não foi um currículo, mas foi um discipulado relacional. Ele chama os seus discípulos para estarem com Ele, para andarem com Ele. E você percebe isso, que Jesus ensinou a eles pelo exemplo. E eles aprenderam a vida com Deus, a comunhão com Deus, como orar, como ler as Escrituras, como interpretar as Escrituras, como viver a vida comum do lar, da família, através do exemplo, através do relacionamento. Lá em Marcos 3, verso 13 e 14, nos fala que Jesus chamou os seus discípulos, os seus 12, para estarem junto dele. Quando nós lemos Lucas 8 e 9, nós percebemos como foi que Jesus fez discípulos. E ele chamou esses discípulos para andarem com ele. E ele ensinou esses discípulos a lidar com as vicissitudes da vida, a curar os enfermos, expulsar os demônios. Me admira que os discípulos pediram a Jesus para ensinar-lhes como orar, porque eles viram Jesus orando e eles queriam saber como desenvolver esse relacionamento íntimo com o Pai Celestial, mas eles só conseguiram ver isso através do relacionamento. Essa talvez seja uma das verdades mais importantes para a gente resgatar no discipulado hoje no Brasil. O relacionamento. Porque nada melhor do que através de um relacionamento de um irmão com o outro, eles vendo como as pessoas vivem a vida cristã. Ensinar como ser uma boa dona de casa, ensinar como ser uma mulher que ama a Deus, a mulher que é submissa ao seu marido, o marido ensinar para outro marido como amar a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, como ensinar os nossos filhos uns aos outros a educarem os seus filhos conforme os princípios da palavra de Deus, mais do que apenas ensinar através de um conceito, de um treinamento, de um curso, que pode ser feito na igreja, e nós devemos fazer cursos para casais, curso para a educação de filhos, através de princípios bíblicos. Isso é importante, né? Um problema quanto a isso. Mas a melhor maneira de nós ensinarmos as pessoas como viver a vida cristã no ambiente da família é através do relacionamento, é através do exemplo. Então, será que o nosso discipulado tem sido relacional, como foi o discipulado de Jesus com seus discípulos? Como foi o discipulado de Paulo com Timóteo, com Tito, com Epafrodito e muitos outros que ele discipulou? O nosso discipulado tem sido apenas conceitual ou tem sido relacional? Isso é uma coisa que a gente precisa responder. E por último, a última certificação, para avaliarmos se nós estamos fazendo discípulos que vão permanecer até a volta de Jesus, nos certificarmos de que nós temos um processo de discipulado eficiente em nossa igreja. De que as pessoas entenderam qual é o processo de crescimento na vida espiritual. Se você perguntar àquela pessoa mais simples na igreja, o novo convertido, ao crente mais velho, qual é o processo de crescimento espiritual que a nossa igreja tem, e ele conseguir explicar, então isso é muito bom.
E eu penso que o processo de discipulado começa no pré-discipulado, começa no evangelismo, na apresentação do evangelho. Aí nós vamos nos remeter à primeira questão lá, da pregação correta do evangelho. Eu penso que nós precisamos nos certificarmos disso, de que nós temos um processo discipulado e começa pelo evangelismo. Como as pessoas são levadas a conhecer o Evangelho, a crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Porque as pessoas podem tomar uma decisão por Cristo de diversas formas. Elas podem ouvir uma pregação em casa e tomar uma decisão por Jesus. Elas podem simplesmente estar falando com Deus e elas serem tocadas pelo Espírito Santo mediante aquilo que elas já ouviram acerca do Evangelho e tomaram decisão por Jesus. Mas essas pessoas certamente vão procurar a igreja, vão procurar um cristão, vão procurar um pastor e elas vão perguntar: eu creio em Jesus, e agora, o que é que eu faço? Então, a sua igreja tem um processo de crescimento dessas pessoas e que funciona e que seja eficiente. Em nossa igreja, não queremos dizer que você precisa estabelecer o mesmo modelo que nós estabelecemos, mas a nossa experiência tem sido essa. Independente das pessoas se decidirem por Jesus, seja no culto de domingo à noite, seja no pequeno grupo, seja ouvindo a mensagem em casa, elas são orientadas a fazerem o que nós chamamos aqui de o curso Boas Novas, onde nós tratamos sobre a vida e a obra do nosso Senhor Jesus totalmente no Evangelho de Marcos. Então nós vamos apresentar o que é o Evangelho, vamos falar sobre a pessoa de Jesus, especialmente apresentá-lo como Filho de Deus que nos salva dos nossos pecados, vamos tratar sobre a questão da queda, dos nossos pecados, que o homem é pecador, vamos apresentar para ele também a necessidade da morte e da ressurreição de Jesus para a sua salvação, e apresentamos também a necessidade dele entender que a salvação depende não de esforço pessoal, mas da graça salvadora de Cristo. E por fim, nós o levamos a entender a necessidade de tomar uma decisão de seguir a Jesus. E quais são as implicações, o que significa ser um discípulo do Senhor. Nós fazemos isso durante 7 a 8 semanas, sentando com essa pessoa, apresentando a ela o Evangelho, tanto individualmente quanto em grupos pequenos de pessoas que vão estudar. E nós temos pessoas que vão nos ajudar a aplicar o curso Boas Novas. Depois que essa pessoa toma essa decisão de seguir a Jesus, nós a orientamos a se tornarem membros da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, e para isso elas precisam batizar-se. E aí nós apresentamos mais brevemente o curso Novos Membros, onde apresentamos para essa pessoa o que significa a igreja, qual é a natureza da igreja, como ser membro da igreja, quais os compromissos de um membro de igreja, como servir na igreja. Isso é importante, entender o batismo, a ceia, a comunhão com o Senhor, a comunhão com a sua igreja, quais são as minhas responsabilidades como cristão e como membro de uma igreja. Pronto, tudo bem, essa pessoa batizou-se, e aí? Está pronta? Não, ela precisa continuar no seu processo de crescimento espiritual. E nós temos a Escola Discipuladores, que é uma forma de nós capacitarmos essas pessoas a desenvolverem a sua própria fé e também ajudar outras pessoas que estão chegando na igreja a desenvolver a sua fé, capacitando essas pessoas também a liderarem pequenos grupos de discipulado e, consequentemente, assumirem outras funções na igreja de liderança e cargos no contexto da igreja. Agora, depois que a pessoa faz a Escola de Discipuladores, termina o processo de crescimento dela? Não, porque
Nós fomos chamados por Deus para sermos semelhantes a Jesus. Então, esse processo de conformação da nossa imagem à imagem de Cristo, do nosso crescimento no caráter cristão, das nossas convicções, né, bíblicas e também das nossas habilidades para servir a Deus, vai acontecer por toda a vida, até a volta de Jesus. Então, de maneira que nós precisamos incentivar as pessoas a continuarem o seu processo de crescimento espiritual. A gente tem percebido que, na maioria das igrejas, ainda no Brasil, elas não têm um processo de discipulado definido. As pessoas simplesmente ouvem o Evangelho, elas creem, são batizadas e ficam frequentando a igreja, mas elas não têm um processo de crescimento. Aquelas outras igrejas que estão começando a se perceber na necessidade de fazer discípulos, né, de discipular pessoas, eles estão limitados ao discipulado para o batismo, fazem apenas o pré-discipulado. As pessoas são instruídas sobre o que elas precisam fazer, saber e fazer para se tornarem membros de uma igreja. Mas elas não estão recebendo um discipulado contínuo, não termina ali. Então, nós entendemos que é importante que o discipulado seja contínuo, é para toda a vida. Discipulado precisa ser para a vida e por toda a vida, não pode parar. Eu espero que essas dicas, né, esses insights tenham contribuído para você fazer uma autoavaliação, pastor. Você também, que é um presbítero, que é um líder na igreja, um líder de pequeno grupo, avaliar o seu trabalho no seu pequeno grupo também e na sua igreja. Se certificar desses 6 itens, né, dessas 6 ideias sobre discipulado. Se certificar de que você está pregando a mensagem certa, se certificar de que as pessoas estão entendendo o Evangelho, se certificar de que as pessoas estão seguindo a Jesus pela motivação certa, se certificar de que você esteja fazendo realmente discípulos de Jesus e não apenas prosélitos, se certificar de que, além disso, de as pessoas entenderem, de estarem seguindo a Jesus pela motivação certa, se certificar de que o seu discipulado é um discipulado relacional e se certificar de que na sua igreja tem um processo de discipulado eficiente. Espero que tenha contribuído para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja, que Deus possa nos abençoar e até um próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe.